Alguns jogadores do CSA foram contratados e sequer tiveram oportunidades e estão pegando relação. Lateral direito Vidal deve ficar de fora contra o Maringá e é problema para o técnico Igor Magalhães. Álvaro é dúvida? Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora vamos primeiro para as notícias. Notícias, né? Falei chiando, mas vamos falar primeiro do Meia Álvaro. O GE colocou hoje, né, que Meia Álvaro passará por exame no joelho, né? O jogador sentiu na partida contra o Ipiranga domingo passado. Álvaro entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo no lugar de Gustavo Nicola. Nos acréscimos, numa disputa de bola, se chocou com o Charles da equipe gaúcha, né? Ele sentiu dores aí no joelho, né? Nessa quarta, ele passou por exames de imagem para saber a gravidade da lesão. Aqui no GE ainda não diz o resultado, né? Ainda não deve ter saído, mas obviamente que logo mais a gente deve ficar sabendo, né? Mas a gente já traz aqui a informação de que o Álvaro pode ser aí que fique de fora, né? Vamos aguardar para saber aí a gravidade da lesão. Uma lesão que já está confirmada e é uma posição importantíssima porque o lateral direito Vidal é a única opção do CSA de ofício, né, para jogar na lateral direita. Ele que teve problema no dedo, se eu não estiver enganado, né, mas o Severo Oliveira vai trazer aqui essa informação. E como tá a situação aí do Vidal, segundo o Severo, o Vidal não deve jogar contra a equipe do Maringá no estádio Rei Pelé. E a gente falou ontem, né, quais as opções que o técnico Igor Magalhães tem, né? No vídeo de ontem eu inclusive falo opções aí para ausência do Vidal. Uma delas é a entrada do volante Ramon, né, na lateral direita. Ele que é volante, mas também faz a função de lateral direito. O problema é a questão da lateral direita. Em relação ao treino de ontem, né, que eu já procurei saber, o Vidal ainda permanece no departamento médico. Ele ainda está de fora, né? Nem sequer começou a transição ainda. Então, como hoje é quinta-feira, eu acho muito mais improvável que ele seja relacionado para domingo. Então, acredito que o Igor vai ter que mesmo improvisar. Dentro das opções, a primeira que já vem à minha mente, que ainda não teve esse trabalho tático, tem que esperar mais alguns treinos, é o Ramon. A minha opção que eu vejo... Agora, os últimos jogos ele não pegou relação por opção técnica, né? Por opção técnica. Então, assim, né, a gente fica naquela dúvida, né? Não estranho se, por exemplo, aparecer um Betão, fazer uma linha de três, né? Três zagueiros. E o Betão caindo mais pelo lado direito, como é destro, tá bem. Dois já tá dando muito trabalho, vale 3 no jogo. Então... Eles vão discutir mais sobre isso, né? Mas, inclusive, os 3 zagueiros foi uma das opções que a gente levantou aqui ontem, né? E o CSA já fez 3 zagueiros. Não com o Islan no time, mas o CSA já fez no segundo tempo contra o Bahia, jogou Betão, o Anderson e Marcão, né, na oportunidade, né, no jogo, jogaram os 3 e o Enzo é quem fechava aí nessa linha de 4 e aí o Enzo tinha uma liberdade maior até para sair. Inclusive o CSA jogou bem ali aquele segundo tempo contra o Bahia, né, merecia até talvez ter empatado o jogo, mas enfim, aí já é passado, mas é só para mostrar que o CSA já utilizou, né? Não é algo que o Igor vai tirar da cabeça dele que nunca tenha feito. Apesar de que o Igor pode surpreender com a outra solução, pode, mas, né, eu só tô dando aqui ideias, né, que podem ser utilizadas, mas no vídeo eu explico um pouco melhor. Então, terminando o vídeo de hoje, dá uma olhadinha no vídeo que a gente fez ontem, tá? Então, essas são as informações aí referentes às lesões, né? Vamos esperar, aguardar aí o Álvaro para ver o que é que vai acontecer, né? Se ele vai jogar ou não, qual o grau da lesão aí. E o Vidal, que segundo o Severo deve ficar de fora, e aí vamos ver quem é que vai ser a solução, né? Qual vai ser a solução encontrada aí pelo técnico Igor Magalhães. Agora, falando em Álvaro, né, que é o meia do CSA,
Outro meia foi contratado e não teve ainda oportunidades. E é algo que o torcedor vem me perguntar todos os dias. Paulo, mas cadê o Gabriel Vieira? Ele que foi contratado, foi a sensação, né, muito bem falado pela imprensa, não só daqui, mas imprensa de fora, né? Um jovem muito promissor, estava arrebentando lá no Fluminense do Piauí. Por que que aqui ele não joga? Vamos lá. Além dele, teve o lateral esquerdo Jefferson. Do Jefferson, acho que é mais fácil da gente entender o porquê. O Jefferson veio para ser uma opção porque o Roberto tinha se machucado. Só que o Jefferson também se machucou na mesma época, né? Então ele acabou perdendo esse time onde ele poderia ter oportunidades. Cresceu o futebol do Enzo, o Silas também se tornou uma opção ali na lateral esquerda e agora o Jefferson basicamente não tem mais o que fazer aqui. Eu não tô aqui dizendo que o cara não pode jogar. Eu não tô dizendo aqui que ele não serve para o time. Eu nunca nem vi o Jefferson jogando, né? Então não tem como eu fazer qualquer tipo de avaliação para dizer se ele é bom, se ele é ruim. Não dá para fazer essa avaliação agora. Mas hoje é muito difícil dele entrar no time, porque você tem o Enzo que tá jogando bem, o Roberto que já voltou e tá aí ganhando minutagem, né? E a gente espera que ele entre na melhor forma o mais rápido possível, e aí abre mais possibilidades para o Igor, inclusive jogando Roberto e Enzo, né? O Enzo jogando na segunda linha, ele também faz muito bem, inclusive o forte do Enzo é esse apoio lá no ataque. O Jefferson aqui trazendo do porquê, né, que foi contratado e não tá jogando. Por isso, ele veio, se machucou e eu acho que acabou perdendo o timing aí, não teve oportunidades. E hoje, com a situação do CSA e para posição, eu acho muito difícil que ele consiga realmente ter, né? A não ser que aconteça algo extraordinário e aí vamos bater na madeira, né? Mas Jefferson não deve ter oportunidades aí no Centro Esportivo Alagoano. O caso do Gabriel é diferente. O Gabriel foi contratado quando o CSA tava ali no finalzinho da janela. Veio o Gabriel e veio o Baianinho. O Baianinho veio numa posição em que o CSA ainda está procurando. O CSA não achou ainda o outro extremo. Quem está jogando ali é o Brian. O CSA procura essa alternativa até para o momento que está passando o Cachoeira. Eu acho que o Cachoeira ele ainda é um jogador muito importante. Sim, quando ele tá dentro do jogo, o CSA cria muita coisa, mas é nítido que o Cachoeira do início do ano, que estava arrebentando, já dá sinais de que vai precisar de opções a ele, né? Não sei se necessariamente colocá-lo no banco. Eu acho que até não precisa colocá-lo no banco. Mas no segundo tempo é nítido que ele há pelo menos um desgaste, um cansaço. E aí você tem que ficar com ele o jogo inteiro porque não tem peça de reposição à altura. O Igor ainda tá tentando ali colocar Marcelinho, né? Coloca o Baianinho também para jogar ali do lado direito. Mas eu acho que até agora ainda não teve um jogador que conseguiu demonstrar o tanto que o Cachoeira mostrou no início do ano, né? Alguns torcedores já estão até na bronca, né, com o desempenho do Cachoeira, e eu acho que é até natural pelo que ele já apresentou e o que vem apresentando agora, né? A diferença é perceptível. Mas o Baianinho tem mais oportunidades porque é uma posição em que o CSA procura, né, um extremo. No caso do Gabriel, o Brian, que está sendo usado como extremo, ele tem a prioridade, tá? Hoje, no time do CSA, pela bola que tá jogando e pelo impacto que tem no jogo, né? O Brian tem aí 24 jogos e, se eu não me engano, tem 14 participações diretas, né, em gol, né? Se eu não me engano, são 5 gols e 9 assistências, eu não me recordo aqui, mas é algo parecido com isso, é algo próximo disso. O CSA hoje é muito dependente dele. E eu acredito que precisa, inclusive, achar soluções alternativas ao Brian também, tá? Porque o jogador pode se machucar, o Brian é um jogador que tem um mercado forte, né? A gente não sabe como é que vai ser a janela do meio do ano, então o Igor já tem que começar a achar alternativas ao Brian. E até porque você fica muito previsível, né? Se você depende tanto de um jogador só, o teu adversário vai saber melhor como anular, né, as suas jogadas. Então é preciso também se atentar a isso. Mas voltando ao Gabriel, ele disputa hoje com o melhor jogador do time. É difícil de você conseguir achar espaço. Quando ele veio, né, ele veio para ser a quarta opção ali, né? O CSA tem Brian, tem Danilinho, que tem algum tempo que não entra em campo, nem em alguns jogos não pegou sequer relação,
Álvaro, que também não vem sendo tão utilizado assim, jogou a partida passada, né? Mas a gente percebe que ele não tem esse espaço que ele tinha no início do ano, né? E não apresentou o futebol para isso, né? Para ter mais oportunidades, para ter mais minutos, né? E você tem o Gabriel Vieira, que chegou, e o Igor deu entrevista e falou que ele estava abaixo fisicamente, né? Que ele não estava no mesmo nível dos outros jogadores. Fez alguns trabalhos, foi relacionado para o jogo contra o Náutico, jogo muito difícil, não entrou. Mas fica aí a expectativa, né? Eu trouxe aqui a justificativa do porquê o Gabriel não entrou até agora. Mas em alguns jogos ele sequer pega a relação. E aqui eu me permito questionar se o CSA preza tanto pela parte física, né, que você tem que ter, os jogadores têm que apresentar uma certa intensidade, e eu concordo, tá? Um dos pontos fortes do CSA, característica forte, é a intensidade. Quando o CSA tá intenso no jogo, o CSA faz boas partidas, só que aí vem o meu questionamento. O Álvaro, sempre quando entra, não entrega, pelo menos na minha opinião, essa intensidade. Não me entendam mal, eu não estou querendo falar mal de algum jogador, eu estou apenas questionando algo que a gente vê dentro de campo, né? O forte do Álvaro não é ser esse jogador intenso. Ofensivamente, ele não vem conseguindo agregar tanto, até por isso acabou perdendo espaço. Então, se o Álvaro tá tendo oportunidades e o Álvaro, na minha visão, não entrega essa intensidade e essa ajuda no jogo do CSA, seja no sem bola ou no com bola, por que o Gabriel não está tendo essa oportunidade? Será que ele tá tão abaixo fisicamente assim? O problema é técnico? Então são alguns questionamentos que a gente tem que se fazer, porque é um jogador que foi contratado, é um ativo do clube, né? Por mais que ele seja emprestado, mas para ele vir para o CSA, espera-se que ele possa ajudar de alguma forma. E o torcedor se pergunta, cara, mas cadê o Gabriel? Alguns perguntam, cadê o Jefferson? Né? O Jefferson, a gente já explicou aqui a situação. O Gabriel, também a gente explicou todo o contexto, mas só quem tem a resposta definitiva é o técnico Igor Magalhães. Eu não tô lá no dia a dia. Óbvio que eu não tô aqui colocando uma pressão no menino, dizendo que ele é a solução dos problemas, que ele é uma alternativa ao Brian, que ele vai ser esse cara que, caso o Brian saia no meio do ano, ele vai ser a solução. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que foi um jogador que foi contratado e até aqui ele não teve oportunidades. Em alguns momentos ele sequer pega a relação, né? Numa posição que eu acho que, tirando o Brian, ainda é carente. Como eu já falei, inclusive, no nosso raio-x da contratação, os dois podem jogar juntos tranquilamente, tá? O Brian, muitas vezes, ele é posicionado como um ponta, né? Um falso ponta, né? Na prática, ele não é aquele ponta mesmo, né? Ele vai criando de fora para dentro. É uma função aí diferente do camisa 10 do CSA. Aqui é só para explicar ao torcedor, né, que me pergunta sempre, então resolvi fazer esse vídeo para explicar melhor a situação, né? Alguns torcedores não sabiam dessas situações aí, tanto do Jefferson, tanto do Gabriel. Então eu aproveitei esse vídeo aqui para dar a informação, né, dos jogadores que talvez não possam jogar no domingo, mas também informar e questionar, né, também o porquê que alguns jogadores aqui não estão tendo oportunidades. Mas claro, só quem tem essas respostas definitivas é o técnico Igor Magalhães, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.